nesse vídeo nós vamos conversar sobre a epidemia do coronavírus, que é uma questão de saúde pública importante, e discutir temas que são abordados no Enem e que se relacionam a esse assunto. Eu me chamo Júlia e atuo na coordenação do pré-vestibular comunitário Carolina de Jesus e, além disso, sou formada em biomedicina pela UFPE e atualmente faço mestrado em saúde pública. O objetivo desse vídeo é discutir a questão da pandemia do coronavírus e não se ater aos aspectos clínicos, às instruções de higiene, que são muito importantes, as recomendações que a gente está escutando falar muito, mas ter um outro olhar para esse assunto, de uma forma que a gente vai conseguir, então, ver questões da biologia, da sociologia, com um foco no Enem. Então, o que a gente vai abordar aqui é um olhar da pandemia pela área da saúde coletiva, saúde pública, que se preocupa, além dos sintomas clínicos, da saúde individual das pessoas, é uma área que está preocupada com o estudo da saúde das coletividades, das saúdes dos grupos sociais. Então, a gente não está vendo só um aspecto micro, mas está olhando para a sociedade como um todo. Esse vídeo, ele acompanha também um material no formato de ficha de estudo, que vocês vão poder consultar e resolver as questões do Enem que se relacionam ao que a gente vai discutir agora. Vamos trabalhar com conceitos básicos para poder compreender a situação no geral. E uma coisa muito importante de se falar, já de início, é o que é pandemia. Primeiro, é importante diferenciar a pandemia de outros termos da área de saúde que também estão presentes na prova. A pandemia ela vai ser diferente de uma epidemia. Por quê? O conceito de epidemia ele se relaciona a um aumento no número de casos em uma determinada região. Então ele está relacionado, está mais restrito a um país. A gente pode exemplificar com a epidemia da Zika, que a gente viveu aqui no Brasil entre 2015 e 2016. Outros termos também utilizados são o surto, que aí já se trata de um aumento muito rápido, que também está restrito a uma localidade. Então a gente fala de surto nesses casos. Como foi no ano passado, a gente teve um surto de sarampo aqui no Brasil. Outro conceito também importante, então vamos lá, a gente já falou de epidemia, de surto. Outro conceito que se diferencia de pandemia é a endemia. As endemias não são questões de quantidade, mas sim sobre uma frequência maior de casos que já é esperada em uma determinada região. No Brasil, quando a gente fala de regiões endêmicas, por exemplo, para a febre amarela, a gente fala de locais na região norte do país. Então, são áreas endêmicas para a febre amarela, por exemplo. Então, endemia a gente trata nesse sentido. Por fim, a pandemia, que é a situação que a gente está vivendo agora com o coronavírus, ela se caracteriza por um grande número de casos que se apresenta globalmente. Então, a gente teve o início que quando se iniciou, né, falando do coronavírus, era considerada uma epidemia na China, e pelo nossa sociedade ser globalizada e ter um grande fluxo de pessoas de um lugar para o outro, a infecção foi se espalhando e se tornou uma pandemia, atingindo outros continentes também. Então, é por isso que a gente trata com esse termo específico, pandemia, e não com os outros que a gente já conversou. Isso é muito importante. Então, em resumo, nós temos 4 conceitos importantes. O primeiro é o surto, que se relaciona a um aumento no número de casos de uma doença muito rápido, que fica restrito a um lugar. O conceito de endemia, que também se relaciona mais à frequência do que a quantidade em si, os casos já são esperados e são característicos de determinada região. Da epidemia, que aí é um aumento no número de casos, mas de algumas regiões de um país, e quando a gente fala da pandemia, a gente está falando da ocorrência de grandes números de casos em diferentes continentes, então ele tem um alcance global. Agora a gente vai seguir para falar um pouco sobre o Covid-19, mais especificamente, que o coronavírus que a gente fala agora, né, já tá aí no nome, que já ajuda a não confundir com outro agente causador de doença, como uma bactéria, um protozoário. Ele tem a estrutura, né, do vírus, do corona, inclusive, se relaciona a como ele
a estrutura dele, que se parece com a coroa, enfim, por isso também tem esse nome, e que já eram vírus identificados já há anos e que agora os vírus eles sofrem mutação e causam diferentes tipos de doenças a depender dessas mutações. Agora, voltando a falar especificamente sobre a pandemia da Covid-19, ela é causada por um vírus da família coronavírus e que o agente causador da doença, que é uma doença do aparelho respiratório, é o SARS-CoV-2. E é essa doença que a gente tá lidando agora. Então, nesse sentido também, por ser uma doença causada por vírus, tem a característica de como ele se espalha, de como a infecção ocorre de uma pessoa passar para outra. Então, a gente no momento está nesse período de quarentena, de isolamento social, que ajuda a prevenir o espalhamento da doença ainda mais. E também, lembrando que a gente está lidando com uma doença que não tem vacina, não tem ainda um fármaco, um remédio específico para combater ela, então outras medidas são utilizadas para prevenção. E essas medidas, elas dependem muito do tipo de políticas que estão em vigor naquele local, naquele país, e principalmente ao sistema de saúde de determinado lugar. Então, algo que a gente vai abordar agora também é o nosso sistema de saúde no Brasil, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, o SUS ele vai nascer em 1988, com a Constituição Federal de 88, mas ele não nasce assim do nada, ele é fruto de mobilização social de muito tempo, muita luta para que ele fosse, para que ele pudesse ser, a saúde pudesse ser um direito de todos. Uma coisa importante a se falar do SUS, porque agora se tem muita discussão sobre defender o sistema, que ele é especialmente importante num momento como esse que a gente está vivendo de uma pandemia, que o SUS ele sofre com a falta de financiamento, subfinanciamento, que não deixa de ser um projeto para sucatear o que é o público, já que no Brasil, ao lado do público, também coexiste um sistema privado, que pessoas que têm dinheiro, que é menos da metade da população, pagam, pessoas que têm dinheiro para pagar. Ou seja, as pessoas que têm acesso ao convênio particular de saúde, que é menos da metade da população brasileira, fazem uso desse sistema, mas o SUS, por se tratar de um sistema que é universal e tem dentro dos seus princípios a universalidade, a busca por igualdade, essas pessoas também são usuárias do sistema, porque o SUS ele não se trata só das unidades, dos hospitais, não é algo isolado, mas realmente as redes estão integradas. Então, quando a gente fala das vacinas, quando a gente fala da vigilância sanitária, que fiscaliza o que a gente come, que fiscaliza os medicamentos, enfim, a gente também está falando do SUS. Então, existe também, às vezes, um desconhecimento da população no geral, que chega até a ser usuário, mas não consegue defender porque acha que é ruim e que sempre o privado vai ser melhor, porque não entende realmente o projeto, como ele nasceu e a importância dele para nós, especialmente na situação que estamos vivendo hoje. Então, eu começo falando sobre o caso do Brasil e a ideia é que a gente também possa pensar outros casos, porque quando a gente, agora acompanhando as notícias, a gente vê alguns países que são falados mais, né, como a Itália, a França, os Estados Unidos, e esses países têm sistema de saúde diferente. Então, isso vai impactar muito como é que a economia, o sistema de saúde, qual tipo de política do governo vão impactar nos números de casos e como a doença, como vai lidar com a doença. Então, já citei o caso do Brasil, a gente entrou um pouco na questão do SUS, e pegar outro exemplo que se opõe ao que a gente tem aqui, que é os Estados Unidos, que também atualmente tem um grande número de casos e que, diferente de nós, não tem um sistema público e universal. E também diferente de grande parte dos países da Europa também, que contam com um sistema universal. Nos Estados Unidos, o sistema com exceção das pessoas mais pobres, dos idosos, para ter acesso a serviços, as pessoas têm que pagar. Um exemplo, voltando aqui para o Brasil, que é o SAMU.
Então, se alguém se acidenta na rua, mesmo que tenha um convênio privado, né, que tenha acesso ao plano de saúde, no caso da urgência e tal, vai ser atendida pelo SAMU e não tem nenhum custo para isso. Se a gente for pensar o caso dos Estados Unidos, a pessoa precisa pagar por aquele serviço de urgência. Apesar de ser um país com alto nível de desenvolvimento tecnológico para a produção de fármacos, de vacinas, de testes, não tem o sistema de saúde que tem, por não ser universal, não ser gratuito, de acesso a toda a população, ele amplia as desigualdades sociais que já estão presentes na sociedade americana. E isso reflete no número de casos que o país apresenta. Então, se a gente for pensar outros países também que agora a gente escuta muito falar, que estão bem em evidência na mídia, a Itália e a França, que a Itália tem a questão de grande parte da população ser mais velha, então, como a gente sabe, os idosos são um grupo de risco para essa doença, então isso também é um fator que pesa bastante. A gente vê também outros casos de outros países que apresentam estratégias diferentes e os resultados, isso também reflete nos resultados. Outro caso que é importante a gente pontuar é a China. O país foi o local onde se originou a pandemia, inicialmente uma epidemia, e que apesar da ação rápida de notificar rapidamente a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, quando surgiram os primeiros casos, de fazer muitos testes, considerando que é uma população muito grande, é acusado ainda e é alvo de notícias falsas, que falam que o país escondia os casos, que não queria que o mundo ficasse sabendo daquilo, ou de algumas até autoridades, algumas figuras políticas importantes, chamar o coronavírus de vírus chinês, atribuindo uma etnia ao vírus, o que incentiva casos de xenofobia e racismo. Então isso ainda vem ocorrendo e ocorre desde o início dos casos de coronavírus, que são informações falsas e informações preconceituosas que devem ser combatidas com informações com responsabilidade e qualidade. Então, com um pouco de pesquisa, a gente vê que não foi bem assim o que aconteceu no caso e que o país vem tendo sucesso para diminuir o número de casos, considerando que foi o primeiro lugar, né, que aconteceu, então tem todo o tempo para poder se adaptar e ver como é que vai lidar com aquilo. Então é importante a gente ficar bem consciente para não espalhar notícias falsas também. Outros países que a gente pode citar nesse caso, uma coisa que é importante quando a gente fala de uma pandemia é sobre a solidariedade. Então, novamente voltando para o ponto inicial, nesse caso a gente não está preocupado com a saúde de um indivíduo ou outro, mas com a saúde da coletividade, dos povos, das diferentes grupos sociais. Então, se é uma pandemia, então se atinge vários países, a gente precisa ter solidariedade e cooperação internacional para que a luta contra o vírus seja efetiva. Então, enquanto alguns países, pegando o exemplo de Cuba, que é conhecida por ter uma medicina comunitária bem avançada, Cuba continua a enviar médicos para outros países para auxiliar no combate da infecção. Também outro caso, Vietnã, que eu estou tentando trazer alguns casos e algumas informações que a gente não discute tanto, não vê tanto na TV, não vê tanto nas redes, porque é importante ter uma visão crítica quando a gente está abordando esse assunto e os demais assuntos relacionados à saúde pública. Então, Vietnã, que além de olhar para as políticas de saúde, também pensar nas políticas de assistência social, como agora no Brasil a gente está discutindo bastante, a questão do auxílio, né, para as pessoas que estão desempregadas e não vão poder trabalhar e precisam sobreviver nesse tempo que a gente está vivendo de isolamento social. No Vietnã, o governo organizou para a distribuição de alimentos para as pessoas, o que também é uma medida bem importante, que se a gente pensa que tem que ter teste, tem que ter leitos na UTI, tem que ter máscara, enfim, também é importante que a população seja assistida para que consiga obedecer as medidas do isolamento. Por fim, a pandemia do coronavírus é um desafio que precisa ser enfrentado com solidariedade e cooperação entre as nações e com um sistema de saúde universal e gratuito fortalecido para que todas as pessoas tenham acesso a serviços básicos e que a doença possa ser combatida.